Emiliano, um rapaz espirituoso de uma pequena aldeia, cresceu rodeado de histórias de aventuras e da beleza selvagem de cavalos indomáveis. O seu coração ansiava por liberdade e ligação à natureza, o que o levou a descobrir Centela, um magnífico garanhão conhecido pela sua independência feroz e espírito indomável. O seu primeiro encontro foi elétrico. Emiliano sentiu uma ligação instantânea com Centela, reconhecendo uma alma gêmea na natureza selvagem do cavalo. À medida que começaram a forjar uma relação, surgiram os temas da perseverança e de confiança, pois ambos enfrentaram inúmeros desafios. Emiliano aprendeu que ganhar a confiança de Centela exigia paciência e compreensão, enquanto Centela descobriu a força da parceria através da dedicação inabalável de Emiliano. Juntos, embarcaram numa viagem repleta de obstáculos, desde a navegação em terrenos traiçoeiros até a superação de medos, cada passo reforçando a sua ligação. Esta história inspiradora destaca a forma como as suas lutas partilhadas se transformaram em triunfos, mostrando o poder da amizade e da resiliência. Ao enfrentarem o mundo juntos, Emiliano e Centela não só aprenderam a ultrapassar os seus desafios individuais, como também descobriram a profunda força que advém da união e da crença uns nos outros. A sua história é um testemunho da beleza do companheirismo e da viagem de crescimento. A vida de Emiliano sofreu uma reviravolta difícil quando perdeu os pais em tenra idade, deixando-o a navegar pelo mundo com o coração pesado. Foi viver com a sua avó Teresa, uma mulher bondosa, mas cansada, que trabalhava incansavelmente para sustentar os dois. A sua pequena casa, na pitoresca aldeia de Sanestiban, estava cheia de amor, mas as sombras das dificuldades financeiras pairavam no ar. Com recursos limitados, Emiliano sentia muitas vezes o peso da responsabilidade sobre os seus jovens ombros, ansiando por aliviar os fardos da avó. Numa tentativa de sustentar a família, tomou a corajosa decisão de procurar trabalho num rancho próximo, na esperança de ganhar o suficiente para os ajudar a sobreviver. Sanestban, com as suas colinas ondulantes e paisagens vibrantes, tinha um significado especial para Emiliano. Era um lugar de consolo e de luta, onde ele encontrava momentos de alegria no meio dos desafios. O rancho tornou-se um santuário para ele, um lugar onde podia canalizar a sua dor para o trabalho árduo e criar novas ligações. Através da sua relação com Teresa, Emiliano aprendeu a resiliência e a importância da família, preparando o terreno para a sua jornada de cura e crescimento face à adversidade. O rancho onde Emiliano procurou emprego era uma vasta extensão de pastos verdejantes e colinas escarpadas, conhecido pelos seus cavalos excepcionais e pelo seu pessoal trabalhador. O rancho fervilhava com o som dos cascos e as gargalhadas dos trabalhadores, criando uma atmosfera de camaradagem e dedicação. No entanto, o rancho também tinha a reputação de ser um local de trabalho exigente e de grandes expectativas, o que o tornava num ambiente desafiante para os recém-chegados. À sua chegada, Emiliano deparou-se com Dom Julián, o capataz rigoroso, conhecido pela sua abordagem sem sentido e pelo seu olho atento ao talento. Inicialmente, Dom Julián olhou para Emiliano com ceticismo, questionando se o jovem rapaz poderia lidar com os rigores da vida no rancho. Apesar das dúvidas do capataz e das tarefas assustadoras que tinha pela frente, a determinação de Emiliano ardia dentro dele. Estava decidido a provar o seu valor, ansioso por mostrar que podia estar à altura da ocasião e contribuir de forma significativa para o rancho. Cada dia apresentava novos desafios, desde as tarefas matinais até as exigências físicas de cuidar dos cavalos, mas Emiliano aceitava-os a todos. O seu espírito inabalável e o seu trabalho árduo começaram a chamar a
a atenção dos outros trabalhadores do rancho, preparando o terreno para uma viagem transformadora, cheia de crescimento e resiliência. O primeiro encontro de Emiliano com Centella foi de cortar a respiração. O garanhão, uma criatura magnífica com um espírito ardente, percorria o rancho com uma graça indomável que tanto cativava como aterrorizava os que o rodeavam. A sua natureza selvagem era evidente na forma como agitava a crina e levantava a poeira, incutindo um medo até nos trabalhadores mais experientes do rancho. Muitos avisaram Emiliano para se afastar do garanhão, advertindo-o sobre o temperamento imprevisível e a independência feroz de Centella. No entanto, algo no fundo de Emiliano atraiu-o para o cavalo. Ele sentiu um espírito afim, ansiando por uma ligação. Ignorando os avisos, ele tomou a decisão ousada de se aproximar de Centella, determinado a construir um vínculo baseado na confiança e na compreensão. Emiliano compreendeu que a paciência seria crucial neste esforço, reconhecendo que as verdadeiras ligações levam tempo a desenvolver-se. Passou horas a observar Centella à distância, aprendendo os seus comportamentos e peculiaridades, ganhando lentamente a confiança do garanhão. Com cada gesto gentil e palavra suave, Emiliano começou a quebrar as barreiras entre eles, lançando as bases para uma relação que acabaria por transformar a vida de ambos. Esta viagem de paciência e empatia revelar-se-ia essencial na sua aventura partilhada. Emiliano abordou o processo de criação de confiança com Centella com uma determinação gentil que refletia a sua profunda compreensão da natureza selvagem do garanhão. Começou por passar momentos tranquilos perto do paddock, falando suavemente com Centella, em tons suaves, permitindo que o cavalo se habituasse à sua presença. Todos os dias trazia guloseimas, oferecendo maçãs e cenouras como sinais de boa vontade, na esperança de diminuir a distância entre eles. Estes pequenos gestos foram cruciais, pois lançaram as bases da sua relação. A cada dia que passava, Emiliano celebrava pequenas vitórias, como quando Centella dava um passo cauteloso para se aproximar ou acariciava a sua mão para receber uma guloseima. Estes momentos enchiam Emiliano de esperança e alegria, reforçando a sua convicção de que a sua ligação estava a crescer. À medida que a notícia se espalhava entre os outros trabalhadores do rancho, começaram a reparar no empenho inabalável de Emiliano. Inicialmente cépticos, muitos ficaram surpreendidos ao ver o garanhão a responder positivamente à abordagem gentil do rapaz. Alguns até começaram a torcer por ele, maravilhados com a transformação que ocorria diante de seus olhos. A persistência e a paciência de Emiliano não só criaram uma ligação única com Centella, como também inspiraram os que o rodeavam, mostrando o poder da compreensão e da compaixão na criação de relações. Um dia, Dom Julian abordou Emiliano com um desafio que iria testar a sua determinação e determinação. Propôs a Emiliano que tentasse colocar uma corda à volta do pescoço de Centella, uma proeza que muitos trabalhadores experientes do rancho não tinham conseguido realizar. O significado deste desafio era grande. Não se tratava apenas de domar o garanhão selvagem, mas também de provar a si próprio e aos outros que podia estar à altura da ocasião. Emiliano sentiu uma onda de ansiedade misturada com excitação, sabendo que o sucesso poderia reforçar a sua confiança e solidificar a sua ligação com Centella. Com uma respiração profunda, aproximou-se do garanhão com o coração acelerado, ao recordar a paciência e a compreensão que tinha cultivado ao longo das semanas. Num momento que teve tanto de estimulante como de surreal, Emiliano colocou suavemente a corda à volta do pescoço de Centella, sentindo a poderosa energia do cavalo sob o seu toque. O triunfo era palpável e o rancho explodiu em aplausos. Dom Julian,
que inicialmente duvidara das capacidades de Emiliano, assistiu com admiração à persistência do rapaz. Este momento decisivo mudou a percepção de Dom Julián, transformando o ceticismo em respeito, ao reconhecer o potencial de Emiliano e a ligação notável que tinha criado com Centella. À medida que Emiliano continuou a sua viagem com Centella, o processo de treino evoluiu para uma bela parceria, marcada pela aceitação gradual e pelo respeito mútuo. Depois de colocar com sucesso a corda à volta do pescoço de Centella, Emiliano introduziu a sela, demorando o seu tempo para garantir que o garanhão se sentia confortável. No início, Centella estava hesitante, bufando e mexendo-se nervosamente, mas, com o encorajamento gentil e a paciência de Emiliano, ele começou a aceitar a sela como parte da sua rotina. Cada pequeno passo em frente era uma prova da sua crescente ligação, e a dedicação de Emiliano não passou despercebida. Os seus colegas, outrora cépticos, começaram a respeitá-lo pelo seu empenho inabalável e pelo progresso notável que fez com o garanhão indomável. À medida que a época de competição do rancho se aproximava, a excitação enchia o ar, trazendo tanto antecipação como pressão. As implicações desta época eram significativas. Era uma oportunidade para Emiliano e Centella mostrarem o seu trabalho árduo e determinação. Os próximos eventos não só testariam as suas capacidades, como também solidificariam o seu lugar na comunidade do rancho. Em cada sessão de treino, Emiliano sentia um misto de nervosismo e entusiasmo, sabendo que a sua viagem juntos estava apenas a começar e que a competição seria um momento crucial na sua história. Quando chegou o dia da primeira competição de Emiliano e Centella, foram envolvidos por um turbilhão de nervos e excitação. O rancho estava cheio de energia, repleto de sons de cascos, espectadores aplaudindo e o cheiro de feno fresco. O coração de Emiliano acelerou enquanto ele preparava a Centella, sentindo o peso da antecipação e a emoção do momento. Ele podia sentir a própria excitação de Centella, os músculos poderosos do garanhão se retesando sob a sela, pronto para mostrar seu trabalho duro. Quando entraram na arena, a ligação entre Emiliano e Centella brilhou intensamente. Moviam-se em sincronia, cada passo refletindo a confiança e a compreensão que tinham cultivado ao longo de inúmeras sessões de treino. A ligação que partilhavam era palpável, transcendendo a própria competição. Enquanto os outros participantes se concentravam em ganhar, Emiliano compreendeu que a sua viagem juntos era muito mais significativa do que qualquer troféu. A cada salto e viragem, ele sentiu um profundo orgulho no caminho que tinham percorrido, celebrando a sua parceria em vez de se fixar no resultado. Quando cruzaram a meta, os aplausos da multidão ecoaram à sua volta, mas, para Emiliano, a verdadeira vitória residia na ligação inquebrável que tinha criado com Centella, um testemunho da sua viagem partilhada. Após o seu impressionante desempenho no concurso, Emiliano recebeu uma oferta inesperada do antigo proprietário de Centella, que tinha estado a observar o seu percurso com grande interesse. O proprietário propôs uma soma financeira substancial pelo garanhão, reconhecendo o potencial de Centella e a ligação que partilhava com Emiliano. Embora a oferta fosse tentadora e pudesse aliviar alguns dos encargos financeiros que Emiliano e a sua avó enfrentavam, também apresentou um profundo conflito dentro dele, dividido entre o fascínio da segurança financeira e a profunda ligação que tinha criado com Centella. Emiliano viu-se numa encruzilhada. Procurando orientação, voltou-se para Dom Julián, que se tinha tornado um mentor ao longo da sua jornada. Na sua conversa, Dom Julián enfatizou a importância da ligação entre um cavaleiro e o seu cavalo, partilhando histórias das suas próprias experiências. Recordou a Emiliano que a verdadeira parceria
transcende o valor monetário, instando-o a considerar o que centela significava para ele para além da oferta financeira. Esta discussão sincera solidificou a determinação de Emiliano. Ele percebeu que o amor e a confiança que tinha construído com Centella eram muito mais valiosos do que qualquer quantia de dinheiro. Em última análise, Emiliano optou por manter Centella, dando prioridade à sua ligação única em detrimento do ganho financeiro. A viagem de Emiliano e Centella continuou a florescer à medida que participavam em mais competições, cada evento mostrando o seu crescimento notável e o aprofundamento da sua ligação. Com cada desafio que passava, ganhavam cada vez mais reconhecimento na comunidade do rancho, ganhando respeito não só pelas suas capacidades, mas também pela sua parceria inabalável. O seu sucesso foi um testemunho da perseverança que ambos demonstraram, ultrapassando juntos obstáculos e medos. Emiliano aprendeu lições inestimáveis sobre lealdade, compreendendo que a verdadeira força reside no fato de se o apoiarem mutuamente em todos os momentos. À medida que triunfavam em vários eventos, a sua história começou a repercutir-se junto de outras pessoas da comunidade, inspirando companheiros de rancho e jovens cavaleiros. A dedicação de Emiliano a Centella tornou-se um símbolo de esperança e resiliência, encorajando outros a perseguir os seus sonhos, apesar dos desafios que enfrentam. As famílias juntaram-se para assistir às suas atuações, e os sussurros de admiração encheram o ar quando Emiliano e Centella ocuparam o centro do palco. O seu percurso já não se resumia apenas a ganhar competições. Tornou-se numa narrativa poderosa sobre amizade, confiança e o poder transformador de acreditar uns nos outros. Através das suas conquistas, Emiliano e Centella não só celebraram as suas próprias vitórias, como também acenderam um sentido de possibilidade nos corações daqueles que os rodeavam. Quando Emiliano e Centella receberam um convite para uma competição internacional, uma onda de entusiasmo tomou conta deles, rapidamente, seguida pelo peso da pressão e das expectativas. Este evento de prestígio prometia mostrar os melhores cavaleiros e cavalos de todo o mundo, e a ideia de competir num palco tão grande era simultaneamente emocionante e assustadora. Emiliano sentiu a intensidade do momento, consciente de que os olhos da comunidade, e não só, estariam postos neles. À medida que embarcavam no rigoroso regime de treino, Emiliano compreendeu que manter a ligação entre eles era crucial no meio de tantos desafios. Concentrou-se em cultivar a ligação entre eles, assegurando que as sessões eram preenchidas com confiança e compreensão, e não apenas com competição. O treino era extenuante, e eles enfrentavam desafios de concorrentes experientes que tinham aperfeiçoado as suas capacidades ao longo de muitos anos. Emiliano dava muitas vezes por si a admirar o talento deles, mas mantinha-se firme na sua convicção de que a sua parceria única poderia brilhar. Juntos, navegaram pelos altos e baixos da preparação, lembrando um ao outro que a sua viagem era mais do que apenas vencer, era celebrar a ligação que tinham construído e a alegria de partilhar a sua paixão pela equitação num palco internacional. Durante a competição internacional, surgiu um momento crucial que iria testar a força da ligação de Emiliano e Centella. Ao aproximarem-se de um salto desafiante, ocorreu um incidente inesperado. Um barulho alto vindo da multidão assustou Centella, fazendo-o recuar com medo. Naquela fração de segundo, a ligação que tinham trabalhado tão arduamente para construir foi posta à prova. Emiliano, sentindo o pânico do garanhão, manteve-se notavelmente calmo, recorrendo à confiança que tinham cultivado ao longo de inúmeras horas de treino. Ele falou suavemente com Centella, tranquilizando-o com palavras gentis e uma mão firme, encarnando a liderança que se tinha tornado uma segunda natureza para ele. O público susteve a respiração,
cativado pelo drama que se desenrolava, com os olhos fixos na dupla, enquanto navegavam nesta crise. Com a presença inabalável de Emiliano, Centella recuperou gradualmente a sua compostura e, juntos, completaram o salto sem falhas. O público aplaudiu, os seus aplausos ecoaram por todo a arena, reconhecendo não só a habilidade técnica demonstrada, mas também a profunda ligação entre o cavalo e o cavaleiro. Este momento sublinhou o significado da sua atuação, ilustrando que a verdadeira parceria brilha mais perante a adversidade, solidificando o legado de Emiliano e Centella nos corações de todos os que a testemunharam. No seu regresso triunfante ao rancho após a competição internacional, Emiliano e Centella foram recebidos com uma recepção de herói. Os seus sucessos tinham transformado o seu estatuto na comunidade. Já não eram apenas um rapaz e um garanhão indomável, mas símbolos da perseverança e parceria. Os trabalhadores do rancho e as famílias juntaram-se para celebrar. A sua admiração era evidente nos aplausos e vivas que enchiam o ar. Emiliano refletiu sobre as lições aprendidas ao longo da sua jornada, compreendendo que o verdadeiro valor não estava apenas nos elogios, mas na ligação que tinham forjado através de desafios e triunfos. Esta viagem ensinou-lhe resiliência, paciência e a importância de acreditar em si próprio e no seu parceiro. Dom Julian, que tinha sido um mentor inabalável, continuou a oferecer o seu apoio, elogiando o crescimento de Emiliano e a notável ligação que tinha desenvolvido com Centella. Os trabalhadores do rancho, inspirados pela sua história, juntaram-se em torno deles, partilhando a alegria das suas conquistas e oferecendo encorajamento para futuros empreendimentos. Emiliano sabia que a sua viagem estava longe de terminar. Era apenas o início de novas aventuras juntos. Com o apoio inabalável da sua comunidade, sentiu-se pronto para abraçar os desafios que se avizinhavam lado a lado com Centella. Inspirado pela sua viagem com Centella, Emiliano ficou profundamente empenhado em ensinar outros sobre equitação, ansioso por partilhar o conhecimento que tinha adquirido. Começou por organizar aulas informais para jovens cavaleiros no rancho, dando as boas-vindas a qualquer pessoa que quisesse aprender. Em cada sessão, Emiliano enfatizava os valores fundamentais de paciência, respeito e confiança, entendendo que esses princípios eram essenciais para construir relacionamentos fortes com os cavalos. Guiou os jovens cavaleiros através das noções básicas de maneio e equitação, encorajando-os a ter calma e a ouvir os seus cavalos, tal como ele tinha aprendido a fazer com Centella. À medida que se espalhava a notícia sobre os ensinamentos de Emiliano, o rancho transformou-se gradualmente num local vibrante de aprendizagem onde os aspirantes a cavaleiros se reuniam para aperfeiçoar as suas capacidades e aprofundar os seus conhecimentos sobre equitação. A atmosfera fervilhava de entusiasmo, pois Emiliano fomentava um sentido de comunidade entre os cavaleiros, criando um ambiente onde se podiam apoiar uns aos outros. Através da sua dedicação, não só transmitiu competências práticas, como também incutiu o amor pelos cavalos e a importância de cultivar a ligação entre o cavaleiro e o cavalo. O empenho de Emiliano em ensinar tornou-se um legado, assegurando que os valores que ele prezava continuariam a prosperar na comunidade do rancho. O percurso de Emiliano e Centella é um poderoso testemunho da importância da parceria, da confiança e da perseverança, desde as suas lutas iniciais para criar uma ligação até a superação de desafios em competições. A sua história ilustra como uma ligação profunda pode transformar vidas. A dedicação inabalável de Emiliano a Centella não só levou ao seu sucesso, como também realçou a importância da paciência e da compreensão em qualquer relação. Ao ultrapassarem juntos os obstáculos,
demonstraram que a verdadeira força reside no apoio mútuo em todos os momentos. Esta história inspiradora incentiva os espectadores a refletirem sobre as suas próprias viagens e as relações que mais importam nas suas vidas. Quer se trate de um amigo, de um familiar ou de um animal de estimação, as lições aprendidas com Emiliano e Centella podem ser úteis para qualquer pessoa que se esforce por criar laços significativos. Se achou a história deles inspiradora, convidamo-lo a subscrever, gostar e partilhar este vídeo para espalhar a mensagem de resiliência e parceria. Junte-se a nós para mais conteúdos animadores que celebram o poder das relações e as viagens que todos nós empreendemos, juntos. Vamos continuar a inspirar-nos uns aos outros e a abraçar as aventuras que temos pela frente.